Olá, meu nome é Guilherme Marques, seja bem-vindo à nossa aula de Microsoft Excel 2007. O Excel faz parte da família de ferramentas de produtividade, que a gente chama de Office e que é desenvolvido pela Microsoft. O Excel, o foco dele é a sua manipulação de dados, através de planilhas. Então a gente sempre vai ter ali uma planilha na tela quando a gente estiver trabalhando com o Excel. E o foco dessa aula é justamente a gente compreender aí o funcionamento de uma planilha e toda a ferramenta, tudo que a gente consegue extrair através disso, através das fórmulas, enfim, das funções, que a gente vai ver tudo nessa aula. Então, a partir daqui a gente vai para a tela já, dar uma olhada no Excel e compreender tudo isso, absorver toda essa informação, que eu tenho certeza que você não vai só conseguir utilizar no seu dia a dia, mas também está bem munido, de conhecimento na hora de você fazer sua prova, na hora de você prestar o seu concurso. Então, pessoal, iniciado aqui o nosso Excel 2007, ele tem essa interface aqui básica, um pouco padrão, já. Então, ela já é conhecida aí para quem já tem familiaridade com o Excel, em qualquer uma das versões dele. O principal que a gente vai ter aqui serão as planilhas, claro, propriamente ditas. Mas vamos dar uma olhada então na cara dele, o que ele apresenta para nós aqui em cima da instalação padrão, sem alterar nada aí no visual, no aspecto visual dele. E o que ele apresenta para a gente em termos de funcionalidade, Então, por padrão aí do Office, se a gente falar aí da versão 2007, a gente vai ter aqui o botão Office, que parece bastante com o nosso botão iniciar do Windows 7, A gente tem aqui uma barra de ferramentas de acesso rápido, já vamos estar dando uma olhada nela. O nome do arquivo que a gente está trabalhando, o nome do programa, os botões aí do Windows, minimizar, maximizar, que pode ser restaurar também e fechar. A gente tem as nossas guias de ferramenta, cada uma delas com suas caixas de ferramenta, Podem ver que cada grupo desse aqui é separado por uma caixa. Depois a gente tem o nome aqui da seleção atual, No caso a célula A1, a gente já vai ver isso também com mais detalhe. A nossa barra de fórmulas, Aqui onde a gente vai fazer a maior parte do nosso trabalho. Depois as planilhas propriamente ditas, que são separadas aqui embaixo, Cada uma por sua aba, da planilha que está sendo trabalhada. A barra de rolagem. Aqui uma barra de status, dando alguma notificação se tiver alguma coisa pendente no nosso arquivo. Modos de visualização. Por padrão a gente trabalha no modo normal aqui, mas pode ser também que você precise trabalhar layout da página, se você for trabalhar com impressão, enfim. Depois, visualização de quebra de página, que é bastante parecido também. Vamos fechar aqui essa janelinha. E a nossa barra de zoom, Então, basicamente, o Excel apresenta tudo isso aqui. Querendo ou não, parece bastante simples, mas a gente já tem bastante informação na nossa tela, Então, vamos dar uma olhada aqui no nosso botão Office. Esse botão depois, nas outras versões, virou uma guia arquivo aqui, com uma cor diferenciada. Então essa guia vem antes da guia início, da aba início, e aí esse botão passa então a não fazer mais parte da interface padrão do Office. Clicando aqui a gente tem diversas opções já, e todas elas vão estar diretamente relacionadas à manipulação do nosso arquivo propriamente dito, Então o arquivo no nosso computador. Então, o primeiro deles, ele gera um novo arquivo, e aí, em se tratando de Excel, é bastante importante que a gente compreenda que o arquivo de Excel, ele se chama pasta de trabalho, Então, quando a gente clica em novo, ele vai dizer para a gente, vamos criar uma nova pasta de trabalho em branco. E essa pasta de trabalho é composta por uma ou mais planilhas, Que aí são divididas aqui dentro do próprio Excel, dentro da própria pasta de trabalho, Então, um arquivo de Excel não é necessariamente uma planilha, mas sim uma pasta de trabalho com planilhas contidas nele.
E aí ele vai mostrar aqui os arquivos recentes que a gente já abriu antes, então isso é bastante útil se você precisar acessar diversas vezes o mesmo arquivo. Depois a gente tem a opção abrir, clicando aqui ele vai navegar no nosso computador e vai permitir que você abra o arquivo em qualquer lugar do seu computador, caso você já não faça isso de uma forma externa, né, vindo de uma pasta já, por exemplo, do Windows Explorer. Depois a gente tem aí o salvar e o salvar como, né? E aí é interessante a gente compreender sempre a diferença um do outro aí. Vocês provavelmente vão ver essa definição em todas as nossas aulas de Office, pelo menos, mas é importante frisar que o salvar sempre vai salvar o arquivo que já está aberto e o salvar como vai criar sempre um novo arquivo, tá? Então como que funciona isso? No caso aqui, a gente ainda não salvou esse arquivo em lugar nenhum. Se a gente clicar aqui em salvar, e aí podemos salvar esse arquivo em qualquer lugar, né? E aí salvando aqui, ele gerou esse arquivo no nosso computador. A partir daqui, toda alteração que a gente fizer, clicou em salvar, ele não vai mais abrir essa janela, ele já vai salvar sempre naquele arquivo que a gente criou, né? E aí o mesmo vale para esse botão aqui. A partir do momento que a gente quiser criar um novo arquivo, a partir daquele ponto do trabalho nosso, a gente já desenvolveu planilha e tal, e precisamos criar um novo arquivo por algum motivo, e aí sim a gente utiliza o salvar como. E aí ele vai te perguntar, que tipo de arquivo você quer salvar? Uma pasta do Excel mesmo, né? Ou até mesmo se você precisar, por exemplo, de PDF e tudo mais, você tem outras opções aqui. Em se tratando de Office, isso que a gente vai falar agora não é necessariamente do Excel, não é algo exclusivo do Excel, a gente vai ter também a questão das versões. Então pode ser que você tenha um arquivo aí do Office, a gente está falando do Excel aí, que você precise abrir numa versão anterior, pode ser que você precise mudar o tipo de arquivo que você está trabalhando. Então como que funciona isso? Imagina o seguinte, você está lá trabalhando com o seu Excel 2016, 2019, enfim, e você está trabalhando normal e vai mandar esse arquivo para alguma outra pessoa, e essa pessoa fala, olha, não está abrindo aqui, cara. E aí você vai precisar voltar no seu Office e pedir para ele salvar numa versão mais antiga, um pouco, e aí sim, essa pessoa que você está enviando o arquivo vai conseguir abrir. Então, é importante, até na própria descrição aqui ele já fala, né, salvar a pasta de trabalho no formato de arquivo padrão. Então ele entende que a maioria do Excel vai conseguir abrir, mas nem todos. E aí aqui sim, essa aqui sim, o salve é uma cópia da pasta de trabalho totalmente compatível com o Excel. E aí sim, você vai ter um arquivo que vai abrir em qualquer versão do Excel, tá? Então também a gente pode cair nessa pegadinha aí também, por uma simples questão de formato de arquivo. Então a gente tem o nosso salvar, o salvar como, e também é bastante legal a gente já ir compreendendo as nossas teclas de atalho, né? Algumas opções aqui a gente deixa o mouse em cima parado e ele mostra a tecla de atalho pra gente. Como o abrir, que é Ctrl A, e o salvar, ao contrário do que a gente gostaria que fosse, ele não é Ctrl S, ele é Ctrl B, tá? Então, essa também é uma dica que a gente sempre passa. O salvar no Office em português é sempre Ctrl B. Essa pode ser uma pegadinha muito grande. Então veja, por mais que o nosso salvar aqui esteja sublinhado aqui, não é a tecla de atalho utilizada para salvar. Então é sempre importante a gente diferenciar a versão em inglês para a versão em português. A versão em português a gente tem o Ctrl B como salvar, que em inglês seria o negrito, de bold, né? Então a gente tem essas diferenças aí em tecla de atalho, e especificamente em todas as versões do Office em português é importante a gente compreender essas diferenças, tá? Em seguida a gente vai ter o imprimir, e aí você tem algumas opções aqui, entre elas visualizar a impressão, então você só dá um confere como que vai ser impresso isso antes de imprimir, propriamente dito. Impressão rápida, daqui ela não te pergunta nada, ela já manda direto para a impressora. E aí já sai na sua impressora sem nenhum tipo de configuração prévia. E aí sim, o imprimir
é a janela principal aqui, e aí a gente tem todas as configurações de impressão antes de você enviar o seu arquivo para a impressora. Depois da nossa opção imprimir, a gente tem aqui preparar, e também uma opção bastante interessante que a gente consegue fazer diversas alterações aí no nosso arquivo, que pode ser de algum uso específico aí de cada um. A primeira delas, a gente pode editar algumas propriedades do nosso documento, como o título, o autor, enfim, alguns outros campos-chave que podem ser inclusive usados aí dentro do nosso arquivo depois. Depois a gente tem inspecionar documentos para dar uma verificada principalmente aqui informações pessoais, se tem alguma coisa oculta no nosso documento, também bacana. A gente pode criptografar ele se você precisar, restringir permissão para você permitir ou não a alteração da sua planilha ou parte dela, né? Também pode ser que você precise só bloquear parte dela e deixar a outra parte alterável. Colocar uma assinatura digital, colocar uma marcação final e executar verificação de compatibilidade, como a gente viu aqui na opção do salvar como, né? Ele também faz essa opção para nós. Depois a gente tem a opção enviar, né? Ainda quando essa foi lançada, ainda era bastante comum o uso de fax, então você conseguia já enviar a sua planilha direto por fax para alguém se precisasse. E a parte de publicação que tem mais a ver com internet. Depois a gente pode fechar o nosso documento aqui, ele só fecha o arquivo, né? Lembrando que esse botão ele é exclusivo para manipulações do arquivo em si, né? E por fim a gente tem as opções do Excel e sair do Excel. A gente não vai se aprofundar aqui, né, nessa janela, mas é importante saber que a gente consegue alterar as configurações aqui do Excel nessa janela. Tá? Depois a gente vai dar uma olhada agora aqui nas nossas abas, né, ou guias, como você preferir chamar. E depois vamos dar uma olhada aqui nas planilhas, como é que elas funcionam, que eu acho que esse é o maior desafio aí das pessoas que precisam utilizar o Excel. Primeiro a gente tem aqui a nossa barrinha de ferramentas de acesso rápido e ela é personalizável, então isso é bacana. Então alguns atalhos que você usa com maior frequência você consegue colocar aqui, né? Então a gente tem algumas opções, ela vem configurada assim já na configuração padrão do Excel, mas você consegue colocar praticamente todo tipo de ferramenta aqui na barra. Só clicar aqui e aí você vai ter as opções e ainda vai ter aqui mais comandos. E aí você consegue personalizar ela conforme a sua necessidade. Depois a gente tem aqui a aba Início, que seria a aba aí principal do Excel. Provavelmente aqui vai estar sendo exibida aí na maior parte do tempo que a gente está trabalhando. E a gente já inicia aqui com a nossa área de transferência, né? Então, como que funciona essa área de transferência? Sempre que a gente copia ou recorta, né, usa o famoso Ctrl+C ou Ctrl+X, né, ele vai estar utilizando aí de uma área de transferência para poder fazer as manipulações desses dados, né, dessas informações. Então, como que funciona isso? A gente já tem aqui a palavra PCI, né, as letras PCI escritas aqui nessa célula. A gente já vai ver com maior detalhe aqui o funcionamento das nossas células. E aí eu desejo, por exemplo, copiar essa informação para essa célula aqui. Então, perceba que por enquanto a área de transferência aqui está vazia, né? Não tem nada. Mas a partir do momento que a gente copiar isso, aí ele já tem o texto aqui, ó, PCI, e aí já está falando, clique em um item para colar. Então, como funciona? Essa janela aqui ela não precisa estar sendo exibida, tá? Para isso funcionar, a gente pode fechar ela numa boa e o Ctrl+C, Ctrl+V vai funcionar normalmente. Mas eu abri aqui para a gente visualizar como funciona, né? Isso quando a gente utiliza essa área aqui. Então vou selecionar aqui qualquer célula e vou clicar em colar, né? A gente poderia estar utilizando as teclas de atalho também, Ctrl+V. E aí o que ele fez foi isso, foi pegar o último item que tinha aqui na área de transferência e colar aqui. Então ele usa essa área, na verdade é uma parte da memória, né, do computador,
para deixar a informação ali guardadinha até que a gente cole ela em algum lugar, né? Ou substitua a informação da área de transferência por outra, copiando, fazendo uma cópia novamente, tá? Então é assim que funciona o nosso Ctrl+C, o famoso Ctrl+C, Ctrl+V. Perceba que como a gente apagou a informação de origem aqui que tinha, a gente não consegue mais colar, tá? Então no Excel funciona dessa forma. Para você fazer essa função de copiar, você precisa manter os dados de origem, tá? Então como funciona isso? Estou aqui com o PCI, novamente, a gente copiou, tá? E aí por algum motivo a gente não colou. A gente veio aqui, ó, e apagou essa informação. A partir do momento que a gente apagou ela, o colar para de funcionar novamente, tá? Então, ele só funciona se você mantiver aí as informações na célula origem. Justamente por isso, ela fica com esse tracejado, para você saber, quando você estiver colando, exatamente o que está sendo copiado naquele momento. E mais do que isso, pode ser que você copie 4 células ou mais células, um exemplo, você pode copiar uma planilha inteira. Então você precisa entender que quando você for colar, você vai necessariamente colar 4 células também, tá? Então assim funciona. Perceba que eu apertei Ctrl V no teclado e ele selecionou aqui as 4 células, que é exatamente o que está sendo copiado aqui, tá? Então essa questão do copiar e colar aqui, à medida que a gente vai trabalhando mais com Excel, a gente vai compreendendo como que funciona exatamente essas ferramentas, tá? Porque aqui, diferente do Word, a gente não está trabalhando só com os textos, a gente está trabalhando também com a manipulação de células aqui, propriamente dito. Depois, a gente tem o nosso famoso formatar pincel, né, o pincelzinho, que funciona da mesma forma que funciona no Word. Então, vamos pressupor aí que vocês já tenham assistido as nossas aulas de Word. Em qualquer uma das versões, a gente tem a explicação aí do nosso famoso pincelzinho. Como funciona isso? Ele copia toda a formatação de um local e aplica em outro. Esse local pode ser uma célula, pode ser um texto, pode ser várias células, enfim. Então, vamos supor, a gente tem aqui... Vamos supor assim, ó, a gente tem aqui nessa célula concursos. Beleza. Então, numa célula PCI, na outra concursos. E aí a gente resolveu formatar essa célula, vamos aplicar uma cor no texto, um negrito, vamos aumentar a fonte de repente e até colocar uma borda na célula. E a gente precisa fazer o mesmo aqui para essa palavra, por algum motivo. Ela pode estar em qualquer lugar da nossa planilha. E aí a gente utiliza aqui o pincelzinho. Então como que funciona? Ao invés de eu selecionar isso aqui, colocar o vermelho, colocar o negrito, colocar o tamanho da fonte e colocar a borda, a gente seleciona a célula que a gente deseja copiar toda a formatação, tá? Então aqui não vai ter a ver com o texto, mas com a formatação que tem toda ela aplicada. Vamos clicar no pincelzinho e a partir daqui é só selecionar uma ou mais células que a gente deseja aí, aplicar essa formatação. Então eu vou dar um clique nessa célula aqui. E aí pronto, ele fez toda a formatação igualzinha aqui o que a gente tinha selecionado antes. Então assim funciona o nosso famoso pincelzinho da formatação. E depois disso a gente tem a nossa caixinha de fonte aqui. Ela funciona exatamente como no Word, tá? A gente tem primeiro a nossa fonte que está sendo trabalhada, o tamanho dela em pontos. A gente altera o tamanho da fonte aqui, aumentando ou diminuindo. Aplica as formatações de negrito, itálico, né, e sublinhado, cada qual com a sua tecla de atalho devida. E aí, essa aqui, que não está exatamente aqui no Word, né, ele está em outro lugar, aí aqui a gente tem as bordas externas da nossa célula. E aí esse é o mais, esse é bastante interessante. A gente pode aplicar diversos tipos de borda na nossa célula e até aumentar ainda as opções aí, a gama de opções que a gente quer. Então, esse é um tipo aí que você consegue, por exemplo, se você quiser colocar borda em todas essas células, você clica aqui em todas as bordas. Por exemplo,
E aí você vai falar, mas professor, e essas linhas aqui cinzas, elas já não são nossas bordas? Então, na verdade, não. Elas só são linhas de base, né? De guia, de referência, para a gente saber onde está aqui cada célula. Então, por exemplo, se a gente for na nossa opção aqui de visualizar impressão, a gente vai perceber que não tem nenhuma borda aqui sendo impressa nesse caso, porque a gente não tem nenhuma borda aplicada. Então, se eu aplicar bordas aqui, agora sim a gente vai ver as bordas aqui, ó. Tá vendo? Então é assim que funciona. Essas linhas aqui, elas só são linhas guia. E aí a gente pode até ocultar elas, se a gente quiser, clicando aqui, ó, em exibição, linhas de grade. E aí elas não são mais exibidas, e aí só exibe realmente as bordas que serão impressas no caso, tá? Por padrão a gente vai trabalhar assim, principalmente para a gente estar sempre visualizando aí a nossa planilha. Depois a gente tem cor de preenchimento, que nada mais é do que o fundo da célula, e depois a cor do texto, né, da fonte. Tá? Então a gente tem mais essas duas opções aqui na formatação da fonte. Depois a gente tem aqui uma caixa inteira só para alinhamento. Então, a primeira delas é o alinhamento vertical, né? E aí como que funciona isso? Se a gente alterar o alinhamento aqui nessa célula, dessa forma, a gente não vai perceber nenhuma alteração aqui. Mas por quê? Porque a altura aqui dessa linha, né, ela já está compacta no texto, então não tem para onde o texto correr para cima ou para baixo. Para a gente ver a diferença daquele alinhamento, a gente vai precisar aumentar um pouco aqui o tamanho da altura, né, a altura da nossa célula, e aí sim, eu vou aumentar um pouquinho o zoom aqui para a gente trabalhar, e aí sim, vamos perceber a diferença desses alinhamentos aqui. Então, a primeiro momento, ela está alinhada aqui, no caso, no meio, né? Falando verticalmente. Obviamente, essa daqui está alinhada na parte de baixo, né? Então já dá para perceber aqui a diferença dos alinhamentos aí verticais. E também a gente pode alinhar lá em cima se a gente quiser. Então essa é uma forma aí de trabalhar a parte estética da nossa planilha. Depois a gente tem orientação, então a gente pode mudar aqui a forma como o nosso texto é escrito dentro da célula de várias formas. Então a gente consegue fazer isso de maneira bem simples aqui no Excel. Se a gente aplicar alguma orientação dessa aqui para voltar ao normal, a gente clica aqui em formatar alinhamento de célula e aí sim a gente consegue alinhar aqui, inclusive como se fosse um relógio aqui, ó, para qualquer ângulo, né? Aqui normalmente aqui nessa parte da caixa. E aí clicar em OK, tudo volta ao normal. Depois a gente tem os alinhamentos aqui já horizontais. Então aqui também é como se fosse um texto do Word, né? A gente pode alinhar à esquerda, no centro ou à direita. No caso aqui no Excel, a gente não vai ter a opção de justificado, como a gente tem nos textos do Word. Depois a gente tem aumentar e diminuir o recuo. Isso funciona igual ao Word também. Então você consegue fazer esse esquema aqui numa boa, no Excel também, de forma bem tranquila, bem dinâmica. E depois a gente tem dois botões bem grandes aqui. O primeiro deles é o quebrar texto automaticamente e o segundo é o mesclar e centralizar. Então vamos entender certinho o que cada um deles faz, né? Então o bacana é que o Excel já é bastante intuitivo, bastante autoexplicativo. Ele já mostra ali um exemplo para nós de como vai funcionar isso, né? Então perceba ali que ele tem uma palavra que quebra dentro da própria célula. Então vamos ver isso funcionando na prática. Então vamos supor que a gente tem aqui, né, o texto todo escrito aqui. Então a gente tem duas palavras aqui escritas, né, o PCI e o concursos. Por padrão, se a opção de quebrar texto não tiver ativada, como está aqui, né, se a gente diminuir o tamanho dessa célula, dessa coluna no caso, o texto simplesmente atravessa e vai para a próxima célula tranquilamente. Vamos dizer assim, nada acontece. Mas de repente, o que eu quero? Eu quero que o texto respeite a largura da nossa célula. E aí, se for o caso, que ele quebre para a próxima linha.
e aí onde entra aqui, ó, a quebra de texto. Então, a gente clicou no botão, o que ele fez? Ele já aumentou a altura da nossa linha e colocou a palavra concursos na linha de baixo, né? Não na linha aqui da planilha, mas na linha dentro da célula. Então é assim que funciona a quebra de texto. Você pode ter o seu texto exibido assim ou assim. Aí vai da sua necessidade. E depois a gente tem a opção mesclar e centralizar. Então como que funciona isso? Vamos supor que a gente tem aqui uma tabela, né? E aí a gente pode estar trabalhando, por exemplo, uma lista de compras, né? Então aqui a gente vai ter lista de compras. Vamos apagar aqui o PC concursos, né? E aí aqui começaria a nossa lista. Aqui com item, né? E aqui com preço. E aí assim por diante. A gente escreveria a nossa lista aqui. E aí, principalmente por uma questão estética, a gente precisa que esse título, né, da nossa tabelinha fique não só centralizado, como aqui, ó, fosse uma célula só. Por quê? Porque eu quero esse texto centralizado aqui na nossa tabela, que está aqui, ó. Vou aplicar algumas bordas só para a gente visualizar a tabela. Mas esse texto não se centraliza aqui. Eu precisava que isso aqui virasse uma única célula. E aí é onde entra o nosso botão mesclar e centralizar. Então ali mesmo, ó, ele já dá um ótimo exemplo de como vai ficar a nossa ação aqui. Então eu vou clicar e essas duas células vão virar uma só. Aí, ó. Então, para isso serve o mesclar células. Ele é bastante interessante para o nosso uso, tá? Se você precisa. E você pode mesclar mais células ainda, se você precisar. Não importa quantas. Inclusive, não só para as horizontais, como para verticais também, tá? Então, assim que funciona. Depois, a gente tem aqui o quadrinho número. E aí, esse é bem bacana também. O que ele faz aqui é dizer para o Excel o tipo de informação que está sendo trabalhado e exibido naquela célula. Então, como que funciona isso? Normalmente, o que a gente vem digitando aqui, ele deixa com o padrão aqui geral. Geral significa que pode ser, vamos dizer assim, qualquer coisa, né? Mesmo se for texto, se for uma porcentagem, alguma coisa assim, beleza, o geral atende a grande maioria aí. Então vamos supor que na nossa lista tem arroz, né? Tenha feijão, enfim, tenha carne, tenha macarrão, sei lá. Beleza. E depois a gente vai ter os preços aí desses casos. Então, sei lá, não vou meter a preços reais aqui, mas vamos colocar por cima aqui, né? Beleza. Tá bom. Então aqui são alguns preços, né? Mas eu gostaria que isso aqui fosse exibido como moeda, né? Como valores. Então, com cifrão, né? Os seus devidos decimais e tudo mais. E aí é onde a gente pode colocar aqui, ó. Dentro dessa caixa a gente já tem muitas opções, né? Mas o Excel deixa aqui mais ou menos as que são mais utilizadas por nós. Então, por exemplo, aqui a gente tem número de contábeis, né? Então, clicando aqui, ó, ele já sabe que a gente está no Brasil. Então, ele já aplica certinho o cifrão, né? E os decimais de centavos. O que é interessante é que isso é só uma forma de manipulação e exibição. O que eu quero dizer com isso? Aqui na nossa barra de fórmulas, ele sempre vai mostrar qual é o valor real que tem naquela célula, no caso. Então, ele continua dizendo, olha, o valor que tem aqui nessa célula é 7, só isso. E aí ele mostra o cifrão, o R aqui e tal, para a gente ter uma compreensão visual daquilo, né, como valor. E aí quando ele for fazer algum tipo de conta, alguma operação matemática, ele vai tratar isso aqui como dinheiro. Então isso é bastante importante, porque aí o Excel já começa a entender melhor as nossas informações e também vai trabalhar com elas de uma forma mais otimizada também. E depois a gente vai ter opção de porcentagem, opção de separação por milhares também. Então vamos supor, você tem aqui, ó, 1 milhão, até aqui tá tudo certo. A gente precisaria, né, contar aqui os zeros para compreender as casas de milhares aqui. Clicando aqui, ó, ele já vai separar. Então, a cada 3
três numerais aqui, ele vai colocar a sua pontuação e depois mais duas casas decimais depois. E aí, ainda em cima das casas decimais, a gente tem as opções aqui de número, né? Então, de aumentar ou diminuir as casas decimais. De repente, você precisa exibir mais ou menos. Então, aqui a gente consegue aumentar o número de casas decimais que vão ser exibidas, né? Após a vírgula. Ou mesmo diminuir até que ele não exiba nenhuma. Então, isso também é bem bacana, né? Dependendo do que você estiver trabalhando aí, você não quer mostrar aquelas informações que parecem, às vezes, preço da gasolina, né? Que depois dos centavos ainda tem mais um monte de números. Então aqui ele já está configurado para mostrar nenhuma casa decimal, né? Que a gente diminuiu ali. Mas a gente sabe que tem mais depois. Como que a gente faz? Aperta o botão aqui e ele vai mostrando para nós, tá? Então também essa é uma outra forma de manipular aqui a parte visual de como as informações são exibidas para nós na nossa planilha. Depois a gente tem uma parte de estilos, tá? Então você consegue aplicar alguns estilos visuais na sua planilha. Vou dar um exemplo aqui, ó, formatar como tabela. E aí você já tem algumas sugestões, né, para que sua tabela seja formatada certinho. Ele coloca cores e tudo mais. Quando a gente formata como uma tabela, ele faz uma opção de filtro, que a gente já vai ver melhor como que funciona, tá? Depois, a gente já vai ter aqui algumas manipulações de inserir ou excluir algumas células. Então, antes de ver como que funciona isso aqui, é interessante que a gente compreenda a nossa planilha, tá? Então, a planilha nada mais é do que uma tabela gigante, né? Ela é infinita. Se a gente rolar a barra de rolagem aqui, esse número aqui nunca vai acabar, tá? Não só para cima e para baixo, como aqui para as laterais também. Então, ele é uma tabela gigantesca e, obviamente, justamente por ser uma tabela, vai ser composta aí por diversas linhas, que ele lida com números, e diversas colunas, que ele lida com os nomes de letras. E aí as suas interseções, ou seja, onde uma coluna encontra com uma linha, é uma célula, tá? Então aqui é uma célula. Cada célula, aliás, não só células, mas tudo na nossa planilha precisa de um endereço. Para que esse endereço? Para ele encontrar informações depois se a gente precisar. E a gente já vai entender isso quando a gente começar a fazer as nossas fórmulas aqui. Então, por exemplo, o endereço dessa célula aqui, que ela está selecionada, ele já está falando aqui, ó, é a D7, ou seja, a coluna D, é o encontro da coluna D com a linha 7. Então, é a célula D7. Se eu seleciono só a coluna D, tá, ele coloca aqui D1, mas na verdade aqui a gente está selecionando toda a coluna, ou toda a linha, né? Então, isso é muito importante para a gente compreender o funcionamento da planilha. Outra coisa bacana que a gente tem aqui na nossa planilha é a questão do autocompletar. Então, como funciona esse autocompletar? Se você precisa fazer algumas coisas mecânicas no Excel, algumas coisas repetitivas, pode ser que ele possa fazer por você. Então, vamos dar um exemplo simples e depois a gente pode ir para alguns exemplos mais complexos. Um exemplo, você precisa numerar algumas células assim, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Legal como ele guardou a formatação que a gente deixou nessa célula, né? Então, vamos falar para ele que é tudo geral e aí ele fica belezinha aqui, padrão. E aí você está lá numerando, imagina fazer isso. Se a gente precisa fazer 2, 3, 10, é até tranquilo. Imagina se você precisasse fazer 100, 200, enfim. Seria mais complicado. Então, como que o Excel pode ajudar a gente nesse caso? Com o uso do autocompletar, né? Então, seria o seguinte. A gente poderia colocar simplesmente o número 1 aqui, selecionar essa célula. Então, a parte de seleção também é importante a gente compreender, né?
um clique, né? Ou clique e arrasta, tá? Então, como selecionar aqui as coisas no Excel é interessante. Se você precisa selecionar um texto, você pode ou clicar 2 vezes e selecionar ele aqui dentro, ou com ele selecionado, selecionar aqui na barra de fórmulas. Então a gente seleciona a nossa célula que a gente quer completar as outras e vem nesse quadradinho aqui, ó, onde o cursor fica uma cruz preta, e a gente arrasta aqui para baixo, tá? Vai arrastando até onde a gente quer completar. O que ele fez? Ele pegou o número 1 e simplesmente copiou. Por quê? Ele não entendeu nenhum intervalo, para que ele pudesse dar continuidade. Então, como assim? O que eu quero dizer com intervalo? Na segunda célula, então, ao invés de a gente só colocar uma única célula e puxar o autocompletar, a gente vai colocar o número 2. E aí ele vai entender o quê? Poxa, de uma célula para outra, ele aumentou um número. Aí sim, ele vai compreender essa diferença e aí sim ele vai completar todas as outras células, até onde a gente quisesse. Tá? Então isso ele faz de forma automática, só de compreender o intervalo aqui que a gente definiu de uma célula para outra. De repente, a gente quer um intervalo, por exemplo, de 2 em 2. Né? Então a gente quer todos os números ímpares no caso. Né? E aí, só de fazer assim, ele já vai ter compreendido e vai fazer o intervalo para nós de 2 em 2. Tá? Então esse autocompletar é muito útil e o Excel entende diversos tipos de informação. Por exemplo, se a gente tiver uma data, tá? E aí queremos completar com mais dias, ó. Ele já sacou e já fez tudo sequencial para nós, certinho, até o dia 31 de agosto. Depois foi para o 1º de setembro e assim por diante. Então, é uma ferramenta aí muito útil. Quem sabe utilizar ela agiliza muito do trabalho aí do dia a dia. E aí, ainda dito tudo isso, que a gente falou aqui um pouco de célula, de seleção, de autocompletar, a gente tem cada uma delas aqui livre para editar a largura de cada coluna e a altura de cada linha. A gente consegue manipular isso, nunca vamos conseguir fazer isso de uma única célula, tá? Então, para isso que tem o mesclar células, se a gente precisar. Percebe que o fato dela ter mesclado, o endereço dela ainda é A1, só que ela também ocupa o B1, né? Então a gente nunca vai conseguir selecionar só o B1 aqui nesse caso. Então o endereço dela ainda é A1. E não quer dizer que a largura das colunas aqui seja dependentes, né? Ele se autoajusta. Então não importa se o B for bastante estreito e o A bem largo, ele vai se virar aqui, a nossa célula está mesclada. Mas as informações que ele não conseguir exibir, ele vai deixar aqui o cerquilha, né? E aí, colocando o mouse em cima, ele exibe a informação. Então, essa é uma forma aqui da gente manipular, né, a estética da nossa planilha. E também, se você precisar, você pode selecionar várias colunas. E aí, a largura que você aplicar em uma única, ele vai aplicar em todas as outras, que estão selecionadas, claro, né? Então, eu vou colocar aqui essa largura aqui em B, ó. Aí as 4 larguras aqui, ó, ficaram iguais. Se eu pegar a D e aumentar, ele vai alterar a largura das 4 colunas. Isso vale claramente para as nossas linhas também, tá? Então, você pode aumentar aqui, ó. Ele aumenta todas as linhas ou diminui. E aí, por fim, que é interessante também é o seguinte, de repente você tem um espaço bem grande assim, e com um monte de palavra que é pequena, e você fala, poxa, não precisava de tudo esse espaço. Então você poderia vir aqui, clicar para definir aqui a largura da nossa coluna, e colocar certinho aqui, por exemplo, na palavra macarrão. E tudo bem, ele vai fazer isso, vai ficar certinho. Só que tem um jeito mais fácil, que é clicando 2 vezes. Então entenda uma coisa, sempre que a gente estiver alterando aqui, ó, a largura de uma coluna, ele vai alterar a largura da coluna anterior, tá? Sempre da anterior. Então, se eu estou com o meu mouse aqui, entre o C e o D, ele vai alterar a largura do C. E assim por diante. Se eu estiver aqui, ele vai alterar a largura do B. Então,
aqui a gente está alterando a largura do A, da coluna A. Se eu der um duplo clique aqui, ele automaticamente vai ajustar a largura da coluna para caber a maior palavra, no caso aqui, macarrão. Tá? Então vamos fazer o teste. Eu cliquei 2 vezes, ele detectou que macarrão é a maior palavra e já ajustou automaticamente a coluna aqui. O mesmo vale para a linha, tá? Para a altura da linha. Então se a gente clicar 2 vezes, ele altera a altura da linha de forma que caiba tudo, né, na maneira mais compacta possível. Então também essa outra função muito interessante. Dito tudo isso, você vai falar assim, poxa Guilherme, queria colocar depois do feijão batata. Então como que a gente faz isso? Tem diversas formas. A gente poderia selecionar aqui o que a gente quer abrir espaço, né? Vira aqui ó, na bordinha da seleção, onde o cursor fica com essas setinhas, clicar e arrastar. E aí a gente abre um espaço aqui, ó, né? E aí vamos colocar aqui batata, né? E certinho, coloca o preço da batata, né? E aí tem que formatar, tem que colocar a borda que não tinha vindo junto e beleza. A outra forma é se a gente quiser simplesmente abrir uma linha, ou seja, inserir uma linha aqui. E aí como que funciona? A gente seleciona a linha onde a gente quer inserir, clica com o botão direito e clica em inserir. O que ele faz? Arrasta tudo ali para baixo e insere uma linha. O interessante de inserir uma linha é que ele tenta já copiar toda a formatação que a gente já tinha aqui presente. Então pode ver que o 2 já foi preenchido com o cifrão, sem a gente precisar colocar aqui o contábil, e aí é só preencher aqui com o nome. O interessante da nossa função aqui, inserir, é que ele respeita o que tá selecionado. Então como que funciona isso? Se você precisasse inserir 2 linhas, por exemplo, você poderia clicar aqui, inserir, ele inseriu uma, depois você vai de novo e insere mais uma. Tá? Essa é uma forma totalmente funcional. Mas se você quisesse inserir 2 linhas de uma vez, você selecionaria 2 linhas, já sabendo que todo o conteúdo que está aqui vai ser arrastado para baixo, né? E clique em inserir. E aí o Excel já insere as 2 linhas de forma automática para você. Claro que a mesma regra vai valer para a coluna. Então é assim que funciona se a gente quiser inserir, né? Ou, por exemplo, excluir uma linha. E essas mesmas funções estão aqui, ó, na parte de células. Então você consegue inserir célula, inserir linha ou inserir coluna, tá? Baseado no quê? No que está selecionado, tá? Então isso é bem bacana. Então a gente consegue inserir uma coluna aqui, ó, inseriu, né? Em cima da célula que estava selecionada, inseriu a coluna aqui, bem bacana. O mesmo vai valer para exclusão, tá? Então vai funcionar a mesma regra, tá? Para inserir e excluir, ele vai excluir baseado no que está selecionado, então excluir a coluna que estava aqui, tá? E depois a parte de formatação, então você tem o ajuste de altura, você tem autoajuste aqui, né? Tanto a altura da linha quanto a largura da coluna. Então é bem bacana, você tem bastante manipulação aqui nesse botão formatar também, que tudo vai valer com relação às células, tá? Por fim, a gente tem um quadrinho ali, edição. E aí aqui já é bacana, aqui a gente já tem algumas funcionalidades bem legais que também são bastante úteis. Vamos compreender cada uma delas. A primeira que a gente tem aqui é a aplicação automática de alguma fórmula. A gente já vai ver melhor. Vamos ter uma parte da aula só sobre as fórmulas, né, sobre as fórmulas e as funções, mas ele aplica aqui uma função automática. Então vou falar da mais básica delas, depois na nossa terceira parte da aula aí a gente vai falar certinho como que funciona as funções. Por padrão, o botãozinho que vem aqui é o de autossoma, e a gente consegue usar ele de 2 formas diferentes. Uma delas é selecionando a célula que a gente quer colocar a soma e clicando no botão. Então como que funciona? O Excel vai tentar localizar o que você quer somar, né?
depois a gente consegue mostrar para ele de forma manual, se precisar. No caso aqui, como a gente está com essa célula selecionada, ele vai compreender que a gente quer somar, fazer o total aí da nossa compra, né, da nossa lista de compras. Então, com a nossa célula selecionada, onde a gente quer colocar o resultado, vamos apertar aqui em autossoma, né? E aí, olha só, ele já falou assim, beleza, você quer somar esses valores aqui, a gente vai apertar Enter no teclado e aí ele vai mostrar o resultado para nós. Beleza, essa é uma forma. Então, Ctrl Z, né? Lembrando que Ctrl Z é o nosso desfazer. E a outra forma é selecionar os valores que a gente quer somar e apertar o botão de autossoma. E aí pode ver que ele dessa vez ele não perguntou nada, ele simplesmente colocou o resultado aqui para nós no final, tá? Então aqui é um botão com algumas fórmulas, algumas funções automáticas já, que a gente vai ver já no detalhe. Em seguida a gente tem o botão de copiar o valor, copiar as informações. Então como que funciona? A gente está com essa célula aqui selecionada, no caso a gente só tem dados na célula de cima dessa célula, né? Então aqui a gente não tem nada, nem embaixo e nem na direita. Então a gente só vai conseguir usar a opção preencher abaixo. O que ele faz? Ele pega o valor da célula que está em cima e copia para cá. Tá? Então mesmo se eu tivesse nessa célula aqui e usasse o para baixo, ele vai copiar o valor de 15 para cá, tá? E assim por diante. Então é uma forma aí também, um bom atalho para você, se você precisar pegar o valor de células congruentes, né? Ou seja, que estão aqui fazendo fronteira aqui com essa célula. Depois a gente tem limpar conteúdo. Então ele pode limpar diversas coisas. Ele pode limpar tudo, né? Ou só a formatação, ou só o conteúdo, ou comentários, se tiver algum comentário. Então também é uma forma aí. Muitas vezes, por exemplo, se a gente tivesse essas informações aqui, do jeito que elas estão aqui, e simplesmente selecionasse e apertasse Delete no teclado, ele mantém as formatações todas aqui. Tá? Então, o Delete no teclado, ele só limpa conteúdo, tá? Ele só limpa as informações, mas não limpa a formatação. Então, se a gente quisesse apagar toda essa tabela com tudo mesmo, deveria usar esse botão aqui, limpar tudo. E aí, inclusive, as formatações também vão embora. Tá? Então, também é uma ferramenta bastante útil. Depois a gente tem classificar e filtrar. Então, esse é bastante bacana. E aí vamos mostrar duas formas que a gente consegue trabalhar essa classificação. Então vamos supor que a gente queira organizar essa lista aqui por ordem alfabética. Tá? Então o que a gente faz? Seleciona o que a gente quer tomar como referência. Tá? Então no caso a referência para ele organizar vai ser essa aqui, que são os nomes. Vamos lá em filtrar e classificar de A a Z, né? Ou seja, aqui quando a gente fala de A a Z, é sempre importante pensar que assim, é crescente. Porque, por exemplo, depois a gente vai fazer a classificação por preço, ele vai continuar exibindo de A a Z, mas quer dizer que é o valor crescente, né? Ou decrescente. Então aqui a gente vai colocar de A a Z, tá? E aí o que ele vai dizer? Ele falou, olha, tem dados próximos à sua seleção, né? Que é essa daqui. Você não selecionou, o que você quer? Você quer expandir a seleção ou só ordenar essa seleção aqui? Eu falo, não, pode expandir a seleção. Então o que ele fez? Ele acabou pegando até a parte do item junto, tá? Mas ele fez o que a gente precisava. Colocou aqui em ordem alfabética, ó, certinho, tá? A outra coisa que a gente poderia fazer seria ordenar por aqui, por preço. E aí, mesma coisa. A gente coloca aqui e aí ele ordenou agora por preço crescente, ó, baseado na nossa seleção, tá? Então começou com 2, 4 reais, 7 e 15 e o preço que ele não compreendeu como valor, né? Só que ele pegou na seleção também. Agora, outra coisa que a gente poderia fazer aqui seria utilizar de um filtro, tá? E aí o filtro é a mesma coisa que a gente converter isso em uma tabela, que é a mesma coisa aqui, ó. Tá? Então, vou fazer por essa parte aqui, mas o efeito é o mesmo. Então a gente selecionou a nossa tabela e aí
a única coisa que a gente precisa informar para o Excel é: minha tabela tem cabeçalhos? O que são cabeçalhos? No caso aqui, o cabeçalho é item e preço. De repente, você vai trabalhar uma tabela que não tenha cabeçalho. E aí você vai tirar a sua opção. No caso, ela tem. E vamos apertar OK. Então, veja que ele já mudou toda a cara da nossa tabela. Tá? Colocou aqui um visual para o cabeçalho, né? E depois separou os itens aqui e tal, tudo bonitinho. A partir daqui, a gente tem os filtros, que são isso aqui, ó. Quando a gente clica aqui em filtro, é a mesma coisa. Pode ver que agora esse botão já está até ativo, ó. Então, ele já aplicou o filtro sem a gente precisar vir aqui e clicar nele. E aí, aqui a gente pode classificar a nossa tabela como a gente quiser, ou até mesmo ocultar itens se a gente quiser. Quero ocultar o feijão e a carne. Só quero que exiba o arroz e o macarrão. Pronto, tá aqui, ó. Tá? Então, isso é bem bacana. Aí ele mostra aqui o símbolozinho de que a gente está utilizando um filtro, nesse caso. Ou, vamos exibir tudo, mas classifica aqui por ordem alfabética. Ou, do maior preço para o menor. Tá? Então, aqui ele vira uma tabela dinâmica, que a gente chama no Excel. E aí, podendo aumentar essa tabela aqui, se a gente tiver mais itens, ó, a gente pode ir ampliando ela. Ele deixa esse cantinho azulado aqui, ou diminuindo, se for o caso. E aí, aqui a nossa tabela dinâmica. Tá bom, pessoal? Então, a gente vai utilizar isso aqui bastante. A gente encerra a nossa primeira parte da aula de Excel por aqui. Damos continuidade na próxima aí, dando uma olhada nas nossas abas e, por fim, nas nossas fórmulas. Muito obrigado e até a próxima aula.